a mente e o coração de cada um de nós, para que possamos, Senhor, não somente ouvir a Tua palavra, mas que possamos colocar dentro para praticá-la, em nome de Jesus. Amém. Não vou fazer nenhum retrospecto, nós vamos avançar. Então, hoje nós vamos continuar. Nós falamos de Atalia, agora nós vamos falar da outra mulher, que agora é uma mulher de Deus. Atalia, a gente viu que não era uma mulher de Deus, era uma mulher que prestava cultos a Baal, ou seja, satânica. Agora não, nós vamos ver uma outra mulher que está exatamente no outro extremo, que é exatamente a tia do Joás, a Jeozabeate. Em 2 Crônicas 23, e o capítulo todo, é o capítulo todo. Eu vou ler, porque esse texto é muito importante. Se vocês observassem aqui a minha Bíblia, ela está toda riscada em coisas que chamam a atenção. Diz assim: no 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, Ismael, Azarias, Maazéias e Elisafate. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias. Isso eu alinho, tá, gente? Eu sublinho isso. Cabeças da família, para nós é quem? Hein? E o que mais? Coisa que a gente sempre está falando aqui. Líderes. E os cabeças das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haver de fazer. 2 pontos. Uma terça parte vai fazer isso, a outra terça parte vai fazer isso, e a outra terça parte que fecha, então fica 100%, vai fazer isso bem aqui. Uma terça parte vai fazer o quê? De sacerdotes e levitas, vai ficar o quê? Servirá de guarda lá na porta. A outra terça parte vai ficar onde? Vai ficar rodeando o rei, guardando o rei. E a outra terça parte fica lá, exatamente de frente, o que ele chama de porta dos fundamentos. Verso 6. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. Entrareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo Judá segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu o turno. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os pavês, os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa e até o altar e até o templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testamento e constituíram o rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: viva o rei. 16. Joiada fez aliança entre si mesmo, isso também eu alinho, viu, gente? Entre si mesmo e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derrubaram. Despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e o sacerdote de Baal mataram perante o altar. E eu vou lá para o verso 21. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, pois haviam matado a sacerdotisa de Baal. Então, irmãos, eu pulei o texto aqui da morte de Atalia, que nós já falamos sobre Atalia, não valia nada, não é isso? Então, nós não vamos nem ler.
esse texto aqui de 12 até o 15. Deixa a Atalia para lá, que a gente já sabe, não siga nada de Atalia, pelo amor de Deus. Não vamos seguir, nem homens nem mulheres aqui, pelo amor de Deus, não vamos seguir nada de Atalia. Agora, a mulher que nós vamos falar, siga. Essa mulher, sim, vale a pena. Então, quem era essa mulher? A Jeozabeate, era filha de Jeorão, não com Atalia, segundo os comentaristas, era com outra mulher. Isso, eles tinham essa prerrogativa, tá, gente? Ela era irmã de Acasias e era tia de Joás. Esta mulher era filha de Acasias, mas segundo os comentaristas, era com outra mulher. Essa mulher era esposa de um sacerdote, que nós já falamos sobre ele também. Um homem, o quê? De valor, um homem de honra. Joiada, o nome dele. Nunca esqueça esse nome, viu, homens? Joiada, homem de valor. Joiada. Sendo ela tia de Joás, no ato do morticínio dos descendentes da semente davídica, ela assumiu o risco. E olha lá, hein, gente, era lutar contra uma rainha, tá? Era lutar contra poder. Mas ela assumiu esse risco, tanto ela quanto o marido. Se propôs a esconder aquele menino lá no templo. Escondeu no templo, pois era considerado um lugar inviolável. E mais, nós vimos na lição passada, Atalia não fazia questão nenhuma de ir ao templo. O que ela ia mesmo era lá para onde o Baal. Agora, o templo não. Escondeu-o no templo, pois era considerado lugar inviolável. Escondeu-o no templo, pois Atalia, por ser idólatra, jamais comparecia ali. Não tinha nenhum interesse. Essa mulher, juntamente com seu marido, esconderam o príncipe por um período de 7 anos. Eu não sei, a Bíblia não relata quantos anos tinha o menino Joás, quando a tia foi lá e... Mas a gente considera assim, não é isso? Quando a gente fala de 7 anos, parece que o menino nasceu e já foi lá para o templo, né? Certo? Dá essa ideia, mas a Bíblia diz, o menino já tinha 6 meses, o menino já tinha 1 ano, não diz isso, tá? Ok? Mas quando o menino tinha 7 anos, até aí, isso estava lá com o Joiada e a esposa. Então, computando isso, eu estive computando aqui. Se a gente for computar realmente, o menino nasceu aí, traz para cá, então dá 2.555 dias convivendo diariamente, irmãos, com um grande risco. 2.555 dias convivendo com um grande risco. Porque na hora que a rainha descobrisse, que ela descobrisse, na hora que é de um menino, não é isso? Que é de um menino. Não está aqui não. Para onde foi? Então vasculha, vê onde está. Encontra lá com o Joiada e pronto, traga os dois para cá, ó. Não é isso? Mas nós vamos ver uma coisa importante aqui na frente, tá, irmãos? Vamos para a terceira parte. O que eu quero tirar daqui, dessa mulher, a tia do Joás, essa sim é uma mulher que deve ser lembrada, essa sim é uma mulher que deve ser seguida aos seus exemplos. Correr risco. Às vezes nós temos que correr riscos, né? Vamos lá. Então Joás é coroado rei de Judá. Aqui nós lemos, segundo Crônicas, o capítulo 23. Você vai ver isso também em 2 Reis, tá, irmãos? 2 Reis já fala dos 2 reinos, Israel e Judá. Agora, Crônicas fala especificamente do reino de Judá, bem? Então, por isso que você não vê falar sobre, mas que é os reis aqui de Judá, de Israel, aqui em Crônica, você não vai ver, tá bem? Quando nós falamos a lição passada sobre Acabe, mas era por causa do relacionamento do Jeorão, não é isso? Do Josafá, que fez aliança com Acabe e casou o menino dele com Atalia. Ok? Então, para a gente saber fazer a ligação. Com quem Jeorão está casando? Com Atalia. Mas quem é Atalia? É filha do Acabe. E Acabe é o quê? É o rei de Israel. Não é isso? E o Josafá, aqui, rei de Judá. Olha só, nós falamos sobre essas alianças, né? Cuidado com as alianças. Cuidado com as alianças. Prejuízo que deu, tanto para o Josafá, quanto para o reino. Né? Quanto para o reino. Olha o risco que foi corrido aqui do Joiada e da esposa por causa desse menino. Por quê?
Tinha atrás disso aí o quê? A famosa descendência davídica. Tem que preservar. Joás, filho de Jorão, era irmão de Acasias, que era o rei de Judá. Joás, irmão de Acasias, e tem um filho tem um Acasias aqui, se vocês observarem em 2 Reis, capítulo 1, o verso parece que é logo o verso 1 e 2, né? Ali aparece um outro Acasias, que é filho de Acabe. Depois diz que o Acasias morreu, e como ele não tinha filho, Jorão, irmão dele, vai e assume. Jotão vai e assume. Então, se a gente não prestar bastante atenção na história de Israel, a gente faz confusão. Agora mesmo nós já terminamos de ler aqui sobre os capitães de 100. Tem 2 Azarias, vocês notaram? Tem 2 Azarias. Agora, se vocês observarem na frente, filho de, pais diferentes. Então, são exatamente, não é aquele Azarias, o filho, inclusive tem um Azarias aqui, o primeirinho, não é? Se você observar, diz aqui Azarias, filho de Obed, e tem Azarias, filho de Jeorão, mas não é ele, não é o rei, hein? Esse Azarias aqui não é o rei, tá bem? Se ele era rei, ele ia ser capitão de 100, né? Já traz logo isso da cabeça, né? Se ele era rei, ele ia ser capitão de 100, ok? Muito bem. Quais foram as consequências dos pecados de Jeorão, irmãos? Se a gente observar em 2 Crônicas, capítulo 21, nós vamos ver por que essa coisa está assim, não é isso? Nessa nuvem que a gente não consegue perceber direito, né? Por quê? Primeiro, se você observar em 2 Crônicas, capítulo 21, houve, na época do Jeorão, muitas perdas militares. Muitas perdas, ou seja, uma baixa no exército, é isso que a gente está dizendo. Houve uma baixa no exército, porque Deus permitiu aquilo. O que mais? A capital, a famosa, vamos chamar assim, eu chamo de QG. O QG do reino de Judá, ela foi o quê? Invadida. Ela foi invadida. E o que aconteceu? Foi tomada. O palácio foi saqueado. Tudo que havia no palácio, eles levaram. O que mais? Suas mulheres também foram levadas cativas. Está tudo no capítulo 21. As mulheres foram levadas cativas. Leva as mulheres do palácio. E eu sempre digo assim, vocês acham que o Salomão, por exemplo, com aquelas 1000 mulheres, né? Aquelas mulheres, gente, eram todas o quê? Escolhidas ponta de dedo. Entenderam? Lembra do Assuero? Quando a Vastia caiu fora, dizendo, não, vamos escolher, vão lá, escolha. E foi escolhida e o quê? A ponta de dedos. E a rainha Esté disse que era lindíssima. E era assim mesmo. As mulheres do rei, elas eram escolhidas a ponta de dedo. Então, todas elas, traz para cá. Traz para cá. Dei uma batidinha aqui, irmãos. Espera aí que eu já abri de novo. Pronto. Então, veja bem, irmãos. Tudo são consequências, né? Consequências do pecado. Seus filhos também. Os filhos foram mortos. Nós vimos isso na lição passada. Só ficou um, lembra? O nome dele? Jeoá. Nós vimos isso na lição passada. Só ficou um. O mais moço, lembra? O nome dele era o quê? Jeoacás. Que era o mesmo o quê? Acasias. Ok? Só esse escapou. Sofreu uma enfermidade incurável. O Senhor que disse, profeta, vai lá, o Elias, vai lá e diga para ele, que a doença dele vai ser incurável. Gente, e além de uma doença incurável, o que tinha mais junto com isso aí, nesse pacote? Dores. Dores. Não era aquela doença, que vocês já viram uma doença que você não sente dor? Tem essas, né? Tem. Mas veja bem, ele diz assim, fortes dores, dores.
mas morreu sem honras. Foi sepultado fora dos sepulcros dos reis. Olha que vocês sabem que naquela época os reis tinham um local especial. Então vamos dizer assim, Saul, Davi, esse aqui é Salomão, esse aqui é Roboão, esse aqui é Abias, esse aqui é o Asa, e esse aqui é o Josafá, e vem, coisa e tal. Aí quando que do Jeorão? Não. Jeorão foi sepultado fora, irmãos. Fora. E uma coisa que marca a gente aqui. Foi sem deixar de si o quê? Saudades. Foi sem deixar de si nenhuma saudade. Sepultaram-no fora e o povo, vamos dizer assim, o povo achou foi bom. Né? O povo achou foi bom. Assim como acharam bom também o que? A morte de Atalia. Nós vimos no verso de número 21 do capítulo 23, né? O povo que se alegrou, graças a Deus que esse Satanás saiu do trono. Graças a Deus. E é assim mesmo. E é assim mesmo. Quando eu estava estudando um pouco sobre a Atalia, e aí ela grita, né? O que foi que ela gritou quando ela viu o movimento? Traição! Traição! Oh, meu irmão. O diabo fez isso também quando Jesus Cristo disse assim, está consumado. Está consumado. Pá, perdi, perdi, perdi. É isso que o diabo disse. Perdi, perdi. Não consegui. Desde quando nasceu até quando morreu. Quando nasceu houve a perseguição, vocês sabem disso, né? O Herodes vai atrás do menino. E eles vão para o Egito. E eles foram para o Egito. Agora lá na cruz, o diabo ainda rodeando, está consumado. Perdi. E é assim. E é assim. Começa agora, irmãos, o plano de ação do grande Joiada. O sacerdote que fez todo esse planejamento. Está de 1 até o verso 11. Para restabelecer a dinastia davídica, ou a dinastia messiânica. Joiada não ia morrer. Joiada não ia morrer. No verso número 1, ele diz que convoca os capitães. São 5 capitães. Isso quer dizer, e nos diz o quê? Que eram 500 homens que guardavam ali. 500 homens estavam ali na guarda do templo. São 5 capitães, né? Capitães de 100. É isso que diz. Ele convoca quem? Os levitas. Olha a estratégia daquele líder Joiada. Chama os capitães. Disse, olha, nós vamos fazer o seguinte. Atalia está aí. Ela não é da descendência davídica. A lei diz isso, porque ele conhecia. A lei diz isso bem aqui, ó, que tem que ser um descendente de Davi para assumir o trono. Essa mulher usurpou o trono. Então, naquela conversa lá dentro do templo, né? Conversa entre os líderes. E eles, ele persuadiu os líderes a isso. É mesmo, realmente. Então, qual é o plano? O plano é o seguinte. Nós temos, o rei está aqui conosco. Nós temos um descendente de Davi. Aqui conosco. Está aqui no templo. Ok? Nós temos aqui um descendente conosco. E esse menino já está com 7 anos. Ele já pode assumir o rei. Ah, tem um menino? Tem. E é legítimo. Disse, pois pronto. Pois então nós vamos fazer o seguinte. Eles disseram, pronto, pode contar conosco. Conte conosco. Ok. E chamou também quem? Além dos capitães, ele chamou quem? As lideranças.
os chefes das famílias, né? Os chefes das famílias. Depois ele vai e convoca, no verso 3, ele convoca todos a fazer uma aliança com o rei. Todos a fazer uma aliança com o rei. No verso 3, diz assim, irmãos: toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada lhe disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Foi a promessa, segundo Samuel, capítulo 7, está lá, a promessa de Deus para o Davi. E aí, ele vai e apresenta o menino para aquelas lideranças. Está aqui o menino está aqui. E esse menino está preparado, porque Joiada havia trabalhado na vida física daquele garoto. O sacerdote Joiada convenceu as lideranças sobre a necessidade de efetuar mudanças. Precisamos mudar, fazer mudanças. O sacerdote Joiada não se intimidou com a rainha, pois sabia da importância da mudança. Por isso assumiu todo o risco em criar o menino, e ele conhecia a aliança feita a Davi, assim como ele conhecia também o quê? A lei. Assim como ele conhecia também a lei. Então o plano estava montado. O plano estava montado. Agora vamos colocar em ação? Então foi isso que o Joiada fez, né? Verso 4, se vocês vão fazer assim: 1/3 dos sacerdotes e levitas guardam a porta do templo, mais o outro terço dos sacerdotes e levitas vão proteger o rei. O outro terço dos sacerdotes e levitas vão guardar a porta dos fundamentos. A porta dos fundamentos, segundo alguns autores, comentaristas, né, era exatamente onde estava guardado o quê? A arca. A arca. Então aqui, ó, e nessa aqui ninguém pode tocar também. Finalmente, após tudo feito, conforme a orientação de quem? Agora que eu quero, é agora. Orientação de quem? É agora. Olha, já saiu aqui uma resposta. Mas, é agora. Orientação de quem, irmãos? Do Senhor. Olha, já saiu outra resposta. Mais alguém? Quem mais? Irmãos, uma coisa muito importante nós sabermos a respeito da pessoa de Deus, do Espírito Santo e de Jesus. Isso é muito importante para nós crentes, sabermos isso. Quais são as atribuições de Deus? Quais são as atribuições do Filho? Quais são as atribuições do Espírito Santo? Isso, gente, é de suma importância para o crente. E aí que eu estou perguntando, esse plano foi realmente instruído por quem? Por quem? Está vendo? Esse plano, irmãos, o Espírito Santo estava ali, ó, preservando a vida de quem? Da linhagem. Quem era o menino? Joás. Era o Espírito, irmãos. Quando você vai lá para Gênesis, o capítulo 1, o que é que diz assim? No princípio foi criado os céus e a terra. E o que é que continua? E o Espírito de Deus pairava, ou seja, protegia. Ok? Protegia.
aquilo ali. Quando você corre lá para o Novo Testamento, Lucas capítulo 1, parece-me que o verso 32, e o Espírito de Deus baixou, vamos dizer assim, sobre vou botar isso não, na Maria, eu ia botar ali no pastor Roberto, mas na Maria, envolvendo quem? A Maria, envolvendo o menino, gente, que ia nascer, envolvendo não a Maria, mas o menino que ia nascer, está lá. Vamos dar uma olhadinha nesse verso? Por favor, alguém lê Lucas 1:32, só para a gente perceber a coisa. Para a gente perceber como o Espírito está presente no Antigo e o Espírito está presente no Novo. Ele vem desde lá. Ele é eterno, não é? Ele é eterno. O que diz? Parece que tem uma outra tradução, diz assim, e o seu reinado será para sempre. É o 33, aí para nós. O seu reinado não terá fim. Gente, Joás não ia morrer. Se o Joiada não tivesse protegido, a Geosa Beate também não tivesse protegido, alguém, o Espírito ia proteger de outro jeito. Mas que ele ia agir, porque essa é a função dele. Entenderam agora, gente? Porque essa é a função dele, de proteger. De proteger. Lembra do povo de Deus, quando estava na pior, que veio os juízes, e o Espírito do Senhor, o quê? Baixava, né? Sobre o Sansão, ou sobre o outro lá, e ele livrava o povo. Quem era? O Espírito, o quê? Fazendo um serviço de quê? Então, não, tem que proteger essa nação. Eu tenho que proteger. Aí vinha outra, o Espírito do Senhor baixava sobre, ia lá e livrava a nação. Sempre no trabalho de proteção. Esse é o serviço dele. Um dos serviços. Muito bem, irmãos. Isso é para a gente entender. É para a gente poder estar entendendo bem a coisa. Jesus Cristo faz o trabalho de redenção. O Espírito Santo não faz. Mas Jesus Cristo faz. Quem foi para a cruz? Jesus. O Espírito não foi. E tinha que ser Jesus. O pastor já explicou isso aqui, eu me lembro, numa mensagem ou foi no estudo. Tinha que ser Jesus. Por quê? Era ele que era humano. Era ele que estava nos representando naquele momento. E tinha que ser o quê? Tinha que ser um homem ali na cruz. Não podia ser o Espírito. Não podia ser o Espírito. Tinha que ser o homem. Então, a missão era de Jesus mesmo, de resgatar. Ele é o que é o Redentor. Essa era a missão dele. E ele cumpriu. Não é isso? E aí o Espírito Santo vai fazer mais coisas lá pela frente, né? Inclusive a ressurreição de Jesus. Está lá, quem ressuscitou foi o Espírito, né? Só ir na Bíblia. Está lá, né? Ok, gente. Vamos para frente? Então, finalmente, após tudo feito, conforme a orientação do Espírito Santo para a Joiada faça assim, assim e assim. E o Joiada, instruído pelo Espírito Santo, trazem o rei Joás, apresentam ao povo. Tudo pronto? Agora sim, traz o menino. O menino estava lá dentro. O povo estava onde? Fora, né? O povo estava fora. Tudo pronto? Agora traz o menino. E apresentam então o menino para o povo. Mas com toda a proteção de quem? Dos soldados. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. O sacerdote Joiada teve o privilégio de participar como conselheiro daquele rei, nos seus primeiros anos. O aconselhou, e vocês vão ver, é lógico, na próxima lição com o pastor Roberto. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui. Ok? E uma das coisas que foram feitas, disse assim, olha, se você vai para o verso de número 16 agora. 17. Então, todo o povo se dirigiu
a casa de Baal. Para quê? Para adorar? Não, não foi para adorar. Observe o verso anterior. Joiada, fez aliança, o quê? Como é que diz aí na Bíblia de vocês? Vamos devagar? Vamos devagar? Leia o verso 16, devagar. Aí, Joiada fez aliança, o quê? Consigo mesmo. Eu vou fazer aliança é comigo. Lembra da lição passada, quando eu falei assim, você fala com você? Vocês se lembram? Né? E se você gosta de falar com você? E às vezes tem gente que não gosta de falar com ele mesmo, né? E o Joiada disse assim, eu vou fazer aliança comigo mesmo. É comigo mesmo. Depois, ele fez o quê? Aliança com o povo. E depois ele fez aliança com o rei. Olha só, a aliança é completa, gente. Foi completa. O sacerdote faz aliança, ele mesmo como representante de quem? Representante de... O sacerdote estava representando ali naquele momento quem? Deus. Deus, a lei, né? E depois ele faz aliança agora com o povo. Olha, gente, e para que era essa aliança, irmãos? O resto do verso. Para serem o povo do Senhor. É isso, irmãos, é isso. Entrar nas fileiras do Senhor. Exatamente. Isso aí na próxima lição, irmão, vocês vão ver isso com detalhes. Tá? Que vai lá falar sobre o Joás e o Joiada. É o JJ. Ok? Muito bem, irmãos. Então, veja bem. O Joiada ali foi um homem importante, mas um homem usado pelo Espírito de Deus. Veja bem. Um homem usado pelo Espírito de Deus. O Espírito ali é quem era o pivô principal. Era o agente principal. Não era a Joiada. Ok? O Joiada, a Jeozabeate, né? Eles não eram os agentes principais. Na proteção de quem? Do menino Joás. A irmã está saindo provavelmente por causa das dores, né? Ela falou aqui agora há pouco, né? Tá? Então, irmãos, esses dois personagens, né, eles foram importantes ali na atuação, porque o Espírito Santo usou essas duas pessoas, a tia do Joás e também o Joiada. Mas o ator principal, vamos chamar assim, o agente principal é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo, é Ele quem protege, é Ele que faz essa proteção, tá? Se você vê lá, Gênesis capítulo 1 e vai até lá no final, no Apocalipse fala disso, até no Apocalipse. Muito bem. Verso de número 21 diz assim, olha, e o povo se alegrou. Qual é o povo que não fica alegre, irmãos, com uma boa liderança? Quem é que se atreve a dizer assim, se uma liderança está tão boa, se essa liderança está...
Não é mesmo? Então, a boa liderança, ela realmente merece louvor? Merece. Merece sim. E aqui está a avó Joiada, a sua esposa, que protegeram aquele menino, mas sob a orientação, sempre sob a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo, tudo ali no controle, o Espírito Santo de Deus, fazendo, e lógico, a parte dele, que é a parte de proteção. E diz mais o verso de número 21. E o povo o quê? Sentiu o quê? E o povo sentiu, no verso 21 do capítulo 23 de Crônicas. Hein? A cidade ficou calma. Uma outra tradução, por favor. Tranquilo e em paz. E em paz. Aí está. Aí está. Tranquila, em paz. Irmãos, eu estive observando a palavra shalom. Shalom. Ela não é só paz. Ela não é só paz. Ela vem ser, sabe o quê? Paz, prosperidade, segurança, alegria, felicidade, saúde e bem-estar. Não é só paz, que às vezes diz shalom. Shalom. É um professor nosso que diz assim, que lá em Israel, não sei se ele já foi, lá quando se diz shalom, a pessoa responde dobrado. Shalom, shalom. Em dobro. Que isso seja para ti em dobro. Por quê? Porque a palavra shalom não significa apenas paz. Então veja bem, qual é o povo que não quer? O quê? A paz, né? A paz. Mas quer o que mais? A prosperidade, a segurança, a alegria, a felicidade, a saúde e o bem-estar. Oh, meu Deus. Já pensou isso no Brasil? O Brasil está precisando de shalom. Shalom. Para o povo brasileiro. Para o povo brasileiro. Mas aqui nós estamos tratando de uma nação especial, tirada de lá, povo de Deus. E foi isso que Jesus Cristo prometeu. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vos dou como dá o mundo, não. A minha paz é diferente. A minha paz consiste em paz, consiste em alegria, consiste em prosperidade, consiste em bem-estar, consiste em saúde, consiste em felicidade, em segurança também. É isso que é a minha paz. Essa é a paz que eu vou deixar para vocês. Para vocês. Então, irmãos, aqui está quente, viu, gente? Então, quando a gente lê a palavra de Deus, isso é uma orientação que a gente gostaria de deixar com os irmãos. Quando você lê a palavra de Deus, tenha sempre uma leitura que a gente chama, vamos dizer assim, leitura crítica, né? Uma leitura crítica. A leitura crítica é isso. Aí eu vou ler um texto todinho. O que você tirou desse texto? O que foi que esse texto falou para você? O que esse texto falou para mim? Eu até diria assim, irmãos, não querendo condenar, não é isso? E nem rebater como dá o nome daquele livrinho que a gente lê todo dia? Leitura devocional, né? Os devocionais, vamos dizer assim, os devocionais espalhados por aí. Não é isso? Nós lemos aqueles devocionais. Mas você sabe que aquilo ali tem um comentarista, não tem? Todos eles, é alguém que escreve. E alguém que vai contar o quê? Uma experiência dele. Não é mesmo? Meu desafio aqui,
Tire a sua própria experiência do texto. Entendeu? Perfeito. Faça a sua própria experiência. Faça a sua história através da Bíblia. Não é preciso você ler um livro todo. Não é preciso você ler o texto todo. Às vezes 2 versos, às vezes 1 verso, às vezes uma palavra. Não é isso? Fala com a gente. Fala com a gente. Não estou aqui rebatendo o uso dos pão diário, não, dos devocionais. Não. São bons. Para um novo convertido, por exemplo, eu acho excelente um devocional. Tá? Mas depois que você vai amadurecendo, saia do devocional. Saia do devocional, por favor. Caia fora dele. Vá para onde? Para a fonte do devocional. Vá para lá. E aí que a gente precisa exatamente ir entrando, como diz o corinho, tem um corinho que diz assim, que fala de altura, fala de profundidade, mais vasto que o mundo, olha, ainda mais alto que o céu, mais fundo que os mares, é o quê? O amor, meu Deus, eu tenho que descobrir isso, gente. Não é isso? Assim, e assim, eu tenho que descobrir isso. Hoje de manhã, estava no devocional, falando com a Socorro, ainda um pouquinho sobre o Davi, né? Aí a gente chegou assim, o grande lance do Davi, que foi chamado homem segundo o coração de Deus, a Socorro disse, mas era pecador, e eu também sou. Né? Quem não é pecador? Na hora que nasce, Miguelzinho, na hora que nasceu, já nasceu o quê? Tu foi registrar quem? Um santo? Tu foi registrar o pecador, Paulinho. Na hora que minhas meninas nasceram, a Joelma, a Rotinha, eu fui registrar, sabe quem? Uma santa? Não, um pecador. Eu registrei uma pecadora. Eu registrei 2 pecadoras. 2 pecadoras. Agora hoje, graças a Deus, por o quê? Resgatadas. Mas você registra pecador. Quem é que não é pecador? A palavra de Deus diz lá, se a gente disser que não tem pecado, nós somos o quê? Fazemos o quê? Mentiroso. Então Deus é mentiroso, Deus está mentindo. O que é isso? Eu vou me escrever um negócio desse. Eu sou mentiroso mesmo, Senhor. Eu sou pecador mesmo, sou total pecador. Mas redimido, exatamente. Aí faz a diferença, essa é a diferença que eu estava falando para ela hoje. Essa é que é a diferença do Davi. Pecador, ele era. Ele era pecador. Mas se você observar também, o Davi não era um reincidente. Não é? Ele não era um reincidente. Ele pegava outra coisa. Outra coisa. Né? Mas ele não era reincidente. Por quê? Ele pecava e se arrependia, gente. Ele pecava. E é isso que a gente tem que fazer mesmo. Nós, como filhos de Deus, escolhidos, aliás, eleitos, né? Eleitos, que eu não sei nem desde quando, né? Certo? Não somos capazes de dizer isso, né? Da eternidade de Deus. Mas nós fomos eleitos, E agora quem fez esse trabalho para me convencer do pecado? Quem foi? O Espírito. Olha ele aí de novo. Olha ele aí de novo. Quem fez? Foi o Espírito que me convenceu do pecado. Convenceu você também. E assim, irmãos. E assim. E é assim. Então, irmãos, sempre que a gente estiver lendo a Bíblia, nós façamos isso. A leitura clínica. Não é isso? Uma análise clínica. Não leia correndo. Não leia para cumprir, que a gente chama de tabela, né? Não leia a Bíblia para cumprir tabela. Vamos ler a Bíblia para a gente crescer. Para a gente crescer. Muito bem. Essa lição, irmãos, que a gente estudou a respeito
dois grandes personagens, né, que foi quem é o Joiada e a esposa, principalmente. Apareceram outros personagens ali? Apareceram. Quem foi? Apareceu a Thalia, apareceu Joiada, não é isso? Apareceu o filho dela, tá? Mas os personagens principais aqui, que a gente vai tirar lições, Joiada e a esposa. Esse casal aqui. Mas atrás de tudo isso, irmãos, louvor, honras, glórias, mérito, nada para eles. Nada para eles. Abraão fez tanta coisa. Moisés fez tanta coisa. Josué fez tanta coisa. E a gente vai, não é isso? E a gente vai. Vem lá o Davi, e vem mais, e vem mais, e vem mais. Tanta coisa que fizeram. Mas a glória não é deles. Não é deles. Isso, inclusive, irmãos, é um cuidado que eu até diria assim, que as classes de crianças, tem a professora, a irmã Luísa está aqui, né? Tem que ter muito cuidado. Vamos contar a história de Jesus, ou vamos contar a história do Moisés, ou vamos contar a história de Jesus. Cuidado para não dar o louvor ao Moisés. Cuidado. Vamos contar a história do Josué? Bora contar a história de Josué. Vamos contar a história do Abraão? Bora contar a história do Abraão. Vamos contar a história da Maria? Contar a história da Maria. Mas cuidado para não levar o louvor para esses personagens. O louvor é para o Espírito Santo de Deus que está protegendo a história. Protegendo toda a história, envolvendo, como nos diz Gênesis capítulo 1, pairando sobre aquilo ali. Pairando sobre aquilo ali. Muito cuidado. Então é isso que a gente tem que colocar para nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. E para nós também. Okay? Entenderam? Então são pessoas que foram usadas. Usadas. O Espírito Santo vai lá e eles fazem a obra. E assim somos nós, irmãos. E assim somos nós. A palavra de Deus nos diz em Efésios, né? Que Ele nos resgatou para o louvor da sua glória. E não para o louvor da minha glória. Para o louvor da glória dEle. Então, isso é o nosso trabalho, irmãos. Eu tenho que fazer as coisas de modo que Deus seja louvado através de mim. Entenderam agora? A Marisa falou agora há pouco, que ela deu o testemunho lá para a menina. Lembrei da meninazinha lá do Naamã, né? Mas veja bem, irmãos, quando eu faço minhas reuniões na UEMA, vez por outra, eu não levo Bíblia. Vez por outra, mas vez por outra eu estou falando assim. Gente, olha, sabe o que a Bíblia diz? Eu digo assim para eles, sabe o que a Bíblia diz? Diz isso bem aqui. E aí eu entro na reunião, é lógico. Entro na reunião. Mas você joga ali uma semente. Você joga ali uma semente. E também dá o quê? O testemunho. Daqui a pouco, o professor já, toda vez que ele faz reunião, ele fala um verso da Bíblia, ou diz alguma coisa, faz alguma correlação, coisa e tal, PVP. Isso é bom? É bom. Não convido nenhum deles para ser crente. Sabe por quê, irmãos? Eu gosto de diferenciar as coisas, né? Lá é meu trabalho. Lá é meu trabalho. Eu testemunho sim, mas eu não evangelizo. Tá? A evangelização eu faço através do meu testemunho. Do meu testemunho. Eu não chamo um servidor que trabalha comigo, senta bem aqui, eu vou te evangelizar. Não, ali não é para isso. A UEMA não me paga para evangelizar. A UEMA me paga para trabalhar. Agora, se tiver a bobeira, né? Se der a entrada, aí a gente, é bem aí. Aí que o Espírito é aqui, ó. O Espírito abre a brecha, não é isso? Abre uma brechinha e entrei.
Pois é, a brecha. É a brecha que eu estou dizendo. Aproveita a brecha. A gente aproveita. Tá? É. Então, essa é a coisa, irmãos, que a gente precisa, por exemplo, assim, o pastor tem falado muito aqui sobre a doutrina, por exemplo, do Espírito Santo, né? Tá? É aquela coisa assim, eu tenho que me deixar usar. Eu tenho que me deixar usar. Tem hora que o Espírito Santo fala. E tem hora que ele diz o quê? Cala. Não, peraí. Então você tem que ser o quê? Sensato. Tem que ser, opa, o Espírito está falando comigo, eu devo falar. O Espírito está falando comigo, eu devo calar. Não é isso? Mas isso é o quê? Relacionamento. Relacionamento, irmãos. Se eu não tenho relacionamento com o Espírito, eu não entendo a voz dele, como se fosse assim, ele está falando em outra língua. Ele está falando em outra língua. O joiada, ele entendeu a voz do Espírito. A esposa, ela entendeu a voz do Espírito. Vai lá e faz um rapto daquele menino. E ela, não sei como, mas o Espírito Santo guia, né? De modo que a Thalia não viu, não percebeu, porque Deus, através do Espírito, usando aquela mulher, vai lá e tira de fininho, não sei como o menino, mas envolveu o menino, né? Envolveu o menino, de modo que a Thalia não viu e nem percebeu. É isso. Olha, a Bíblia não diz, a Bíblia não relata isso. Tem alguma coisa? Eu não vi, não consegui ver. Se ela sabia, porque se ela soubesse, como eu iniciei aqui, cadê o menino? Não é? Não, no templo onde estava o sacerdote. Por isso que o sacerdote disse assim, olha, um terço de quem? Está bem específico, de quem? Dos sacerdotes e levitas, eram os únicos que podiam entrar. Se sabe do monte, né? Vamos lá para o monte Sinai. Ô Moisés, passa aí uma corda, né? O povo não se aproximar além disso aí, porque senão vai morrer. Quem entrava no templo eram os sacerdotes e os levitas. Essa que foi dita aqui, né? Não podia adentrar. Não é isso? Não podia adentrar. A rainha mesmo não tinha. Primeiro que ela não entrava porque ela era idólatra, né? Certo? Segundo, porque ela não tinha interesse. Nós já vimos isso aqui. O negócio dela era Baal. Muito bem, irmãos. Então, o que a gente tem que tirar daqui é exatamente essa parte aqui. Deixa o Espírito usar. Como usou Joiada, como usou a esposa. Deixa o Espírito te usar. Deixa o Espírito te usar. Abre o que? O ouvido para ouvir. Não é isso? A voz do Espírito. Abre isso aí. Muito bem. Vê-se, pois, que na realidade não são apenas duas pessoas nesse drama, vamos chamar isso de drama, nesse drama aqui do Joás. Não foram apenas duas pessoas, mas estava lá quem? O Espírito Santo de Deus. A pessoa invisível da Trindade. O Espírito usou o casal, o Espírito Santo deu coragem ao casal, e o Espírito Santo, vamos dizer assim, protegeu ou blindou o Joás, blindou aquele menino, durante todo aquele período de 7 anos. Então isso o Espírito faz. Blindou para quê? Aí vem o Lucas, a resposta está lá em Lucas, o verso de 1 e o 33, que a Cirlane leu. Porque o reinado de Davi será o quê? Eterno, para sempre. E isso vai exatamente através da sua descendência. Joás não podia morrer. Joás não ia morrer. Deus iria protegê-lo de qualquer maneira. Por quê? Porque o reinado do Messias, através aqui da linhagem de Davi, é um reino eterno. E Jesus não morre. É Deus. É Deus.
né? Ah, mas Jesus morreu na cruz. Morreu o homem, Jesus. Entenderam? As duas naturezas dele, Deus e homem. Totalmente homem, totalmente. Ele morreu. O homem morreu. Mas o quê? O Espírito ressuscita. Ressuscita. Não tinha pecado, né, irmãos? E o Romano diz assim que o salário do pecado é o quê? É a morte. Ia ficar lá, no túmulo. Mas ele não tinha. O Espírito vai lá. Oh, bênção, né? Que glória para nós, né, irmãos? Muito bem. Então, a tarefa agora, irmãos, não é mais do Espírito, ou somente dele. A tarefa também é nossa, de proteger esta semente. Qual é a semente? O Evangelho. Até Jesus Cristo voltar. Somos nós. Somos nós. Eu sou a boca do Espírito de Deus. Você também é a boca do Espírito de Deus. Faça isso. Faça isso.